personagens, mas é a mesma história. Deus levanta o povo e o povo torna a pecar de novo. E a gente tocou aqui no assunto a história de Samuel. Samuel, em ministério, ele só foi menor que Cristo, né? Ele foi profeta, ele foi juiz e ele foi sacerdote. E Samuel teve 2 filhos, só que ele não preparou os filhos. Se os irmãos quiserem ler depois a história, está lá em 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao 5. E eu vou só contextualizar aqui. Os maiorais, os principais ali de Israel, eles se ajuntam e ele já estava avançado em idade, né? E dizem assim: os teus filhos, eles não são fiéis como vocês, não andam nos caminhos do Senhor como vocês. Nós não queremos eles sobre a nossa nos liderando, né? Prepara para nós um rei. Então você veja que um homem da grandeza de Samuel em ministério, né? Só Cristo foi maior que ele, e ele não preparou os filhos para sucederem ele. A palavra de Deus vai dizer que os filhos deles eram avarentos, eles tomaram presentes e perverteram o juízo, ou seja, julgavam por seu próprio prazer, a sua própria vontade, não a vontade de Deus. Então nós temos essa obrigação de preparar, né, obreiros, de preparar pessoas para estarem no nosso lugar, porque nós não somos eternos, irmão. Eterno é Deus, eterno é Jesus Cristo, né? Lembrando que o Senhor Jesus aqui preparou 12 apóstolos, e olha o impacto no mundo que esses 12 homens preparados por Cristo, levantados como apóstolo, causaram, né? E nós vemos que hoje ainda é possível. Nós acabamos de ler aqui impactos, e existem muitos outros homens que causaram impactos tremendos para o reino de Deus, né? E digo ainda mais, irmão, aproveitando a palavra do irmão antes aqui, um homem de Deus, quando ele chega num nível grande de espiritualidade com o Senhor, ouvindo a sua voz, sendo direcionado pelo Senhor, é importante ele preparar obreiros na sua volta para chegar ao mesmo nível que ele está chegando. Porque senão, irmão, o homem de Deus ali é espiritual, vai preparar o obreiro carnal, não dá certo. Aí vir uma prova, ele vai sair correndo. O Senhor uma vez falou sobre isso para mim. Como é importante os homens espirituais preparar a próxima geração a serem homens espirituais para estarem em patamar a qual ele chegou. Tem pessoas que não acreditam, irmão, que Deus fala. Tem crente que não acredita que o Senhor fala. Tem crente que não acredita que o Senhor fala como você está ouvindo a minha voz, eu estou falando. O Senhor fala, irmão. O Senhor fala. Mas tem que buscar, tem que descer, tem que se voltar para o Senhor através de oração, jejum, obediência, fugir da aparência do mal. E Deus começa a falar. Então é muito importante nós, os pastores, presbíteros, evangelistas, preparar a geração de obreiros na mesma estatura, posição de espiritualidade que muitas vezes nós chegamos ou vamos chegar. Para esses obreiros amanhã não ser carnais, né? A gente lutar pelas almas, esses obreiros entrarem, expulsar as almas todinha da igreja. Isso é algo muito forte que está sendo falado aqui, irmão. E nós prepararmos, né? Eu falo isso muito para minha filha. Filha, ore, jejua, leia a palavra, se afasta do mal e busque querer ouvir a voz do Senhor. Ela falou assim: pai, eu oro e Deus não fala comigo. Eu falo: não tem problema. Você tem uma caixinha de oração, vai encher nessa caixinha de oração. Quando essa caixinha de oração estiver cheia, vai chegar uma hora que Deus vai falar com você. Mas espera, né? Então, estou preparando meus filhos. E é muito importante isso, irmão. Nós preparamos obreiro para ser homens espirituais que ouvem a voz de Deus. Amém, querido? Glória a Deus. E eu queria deixar um exemplo aqui de um homem que preparou, né, o filho para estar em seu lugar e ser um rei ainda melhor do que ele foi, né? Falando de Davi, né? Davi diz lá em Salmo 111, no verso 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E Salomão, depois dele, vai lá dizer em Provérbios 1,7, se não me falha a memória, o mesmo texto, o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então veja que coisa linda, maravilhosa, um exemplo que Davi deixou um salmo e o filho deles deixou um provérbio com o mesmo dizer, ou seja, foi passado de pai para filho. Ele passou para o filho dele, né, preparou a casa, ao contrário do rei Ezequias, né, que Deus ainda ordenou: prepara a tua casa, e ele não cumpriu o que Deus disse, né? Por isso que Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque tendo caído, ele orou, se inclinou ao Senhor e pediu para Deus trocar o coração dele. Pai, esse coração eu contaminei, troca ele, me dá outro, né? Que nós tenhamos esse privilégio, esse prazer de ver os nossos filhos trilhando o caminho do Senhor, assim como nós, que sejam homens ainda melhores que nós, que o ministério deles
seja muito melhor que o nosso. E nós, como pastores, né, tenhamos coloquemos no nosso coração de treinar obreiros para serem pastores tão bons, melhores do que nós. Assim que a obra de Deus cresce. Quem ganha é o reino. Quem ganha é o reino. Né? Não vou dizer casos que nunca vi aqui na igreja, mas no mundo deve existir, o corpo é muito grande, de pastores que não querem que tem obreiros melhores que ele, ninguém pode pregar melhor que ele. Pode né? saber mais do que Nós ele. estamos aqui, irmão, né, para ganhar almas, né, e levantar obreiros e treinar obreiros, ensinar obreiros, né? Temos cursos aqui, temos CFO, temos o INC, tem muitas ferramentas, né, que devemos disponibilizar para os nossos membros, estão disponíveis para os membros que cumpram os requisitos, né, que sejam obreiros na casa de Deus, plenamente instruídos, preparados, né, para que a obra de Deus cresça e o reino seja engrandecido em nome de Jesus. É verdade, é algo lindo, irmão. É bom como a gente vê o obreiro quando ele é temente a Deus, né, que quer agradar ao Senhor, né, quer atender o chamado e quer ser uma bênção no reino de Deus. Isso é muito bom, irmão, muito importante. E é o que nós estamos falando sobre isso hoje, né? Sobre obreiros, né? Nós vamos falar aqui no item... Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá e disseram-lhe: Eis que já estás velho e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Então veja ali que o fim do período teocrático, né, ele começa com uma decisão errada de Samuel. Isso é uma coisa muito forte, irmão. Uma decisão errada do profeta Samuel deu início ao fim do período teocrático em Israel, que era o governo de Deus. Deus governava o povo. E a partir dessa passagem o povo vai clamar para si um rei, né? Porque rejeitaram os filhos de Samuel. Então tome muito cuidado, você dirigente, você pastor, quando for levantar um obreiro, né? Para ter certeza, né, que esse obreiro, isso vem com oração. Eu costumo dizer que eu ainda acredito, né, que quando nós oramos, quando nós jejuamos, Deus nos mostra, né, se nós estamos aptos para aquela função, se é o momento ou não, né? Sim. E temos a coragem de dizer: não, pastor, eu não estou preparado. Sim. Me faça uma pergunta acerca da Bíblia, me pergunte algo que um obreiro precisa fazer. Né? Temos que ter porque, irmãos, nós podemos estar pegando uma prova com a própria mão que nós não podemos suportar. Sim. E espiritualmente podemos acabar caindo do nosso ministério, podemos acabar às vezes caindo da posição que estamos e até deixar a igreja por não suportarmos um peso que nós mesmos colocamos em nossos ombros. Né? E como pastor devemos ter esse cuidado, né? É muito de importante. Colocar a cara de uma ovelha quando não é o momento. A obra de Deus não tem amizade, irmão. A obra de Deus é direcionada pelo Espírito Santo e Ele que conduz quem Ele quer que esteja em cada departamento da igreja. A obra de Deus não é levada por amizade, não é. A história conta isso. É levada pela direção de Deus e por homens temente a Deus que querem ver a obra de Deus realizada. Louvado seja o nome do Senhor. Então fica esse alerta, essa orientação para mim e para a sua vida, irmão. Que o Senhor venha conduzir, né, como na história do livro de Atos, é um livro que fala do poderio do Espírito Santo muito grande atuando e direcionando a igreja. A igreja, ela precisa, irmão, de homens, obreiros, direcionados pelo Espírito Santo, mas atendendo o chamado que Deus confiou na vida de cada um. Porque quando Deus ele separa um homem, ele tem estrutura naquele chamado ali que Deus o chamou. Né? Olha que interessante, palavra fiel é essa: se alguém deseja o episcopado, excelente obra de Deus. Se alguém deseja ser pastor, ser presbítero, evangelista, missionário, né? Bispo, essa palavra bispo aqui está dentro do pastor e presbítero está dentro dessa palavra. Se você deseja um dia, eu quero ser pastor, eu quero ser consagrado, eu quero dirigir um rebanho, eu quero dirigir uma obra, né? Deseja a obra, algo glorioso você está desejando. A Bíblia fala que é algo abençoado, é algo muito lindo, só que existe umas características aí para quem quer fazer parte desse chamado, né? Convém, pois, né? Pois aqui é entretanto, né? Convém, entretanto, né? Uma ressalva, que o bispo seja irrepreensível. Nós temos que ter a nossa reputação irrepreensível, ou seja, nada em nós deve ser digno de repreensão, né?
marido de uma mulher. Né? Isso é bravo, hein? Isso, porque hoje em dia o que acontece? A pessoa separa, ele sabe que não pode casar de novo, ele abandona a igreja e quer levar um terço com ele. É assim que se comportam hoje os maus obreiros. Marido de uma mulher, irmão, casamento é sagrado. Casamento é um voto que fazemos com Deus, é uma aliança que fazemos com Deus. Quando separamos, nós estamos quebrando esse voto e quebrando essa aliança com o Senhor. A Bíblia fala que Deus não apoia o divórcio, louvado seja o nome do Senhor. Isso daqui que eu estou sendo falado aqui pela rádio, muitos poucos têm coragem de falar, mas nós falamos porque é a palavra de Deus. Eu sou casado faz 25 anos, essa palavra serve para mim também. Marido de uma só mulher, até que a morte vos separe. Isso é algo de Deus, não é algo da igreja Deus é Amor, não é algo da igreja batista, da Assembleia. É uma ordem divina de Deus. O casamento, ele é sagrado, de uma só mulher, até que a morte vos separe. Não dá para um bispo, um pastor ou um obreiro ter casado 10, 20 vezes, irmão. Toma cuidado com esses laços, irmão. Fique com a orientação da Bíblia. 1 Coríntios 7, 39 fala sobre isso. Vamos ler, meu irmão? Porque nós estamos falando desse tema aqui. 1 Coríntios 7, 39. O apóstolo Paulo fala muito sobre o casamento. Tem muitas pessoas enganadas, irmão, falando que troca de mulher como troca de roupa. Não, irmão, casamento é sagrado, é sagrado. E diz assim o texto: de sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. 7,39. 7,39. Isso. A mulher casada está ligada à lei. Isso. Todo o tempo em que o seu marido vive. Tá aí. Mas se ele falecer, o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contando que seja no Senhor. Tá aí. Tá ligado enquanto ele vive. Só pode separar se ele morrer. E se ele morrer, só pode casar com um irmão da mesma fé que a sua. É o que a Bíblia está dizendo, o apóstolo Paulo ensinando. Louvado seja Deus. Então, casamento é sagrado. Bispo, pastor, presbítero, marido de uma só mulher, irmão. Nós temos que honrar nossa esposa, temos que honrar nosso casamento, temos que honrar a aliança que nós fizemos com o Senhor. E não é por acaso que Deus colocou essa ordem aqui não, viu, meu irmão Anderson? Meu irmão Adi que está aqui, minha irmã Silvinha que está aqui na sonoplastia ajudando. Deus não deixou essa ordem aqui por acaso de enfeite. Deus trabalha com ordem, né? Louvado seja Deus, ó. Irrepreensível marido de uma só mulher, que tenha testemunho, que tenha uma só esposa. Nós não estamos no tempo dos reis, irmão. Que os reis podiam ter 1000 mulheres, né? Não estamos nessa época não. Nós tempo da graça, não estamos no tempo da lei. Então é o marido de uma só mulher. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu me lembro de José e falei sobre isso no ensino de domingo pela manhã aqui na igreja. José, quando tentado ali pela mulher de Potifar, ele disse o seguinte: como poderia eu pecar dessa forma contra Deus? Ou seja, separar, divorciar, adulterar, você está pecando contra Deus, né? Você não está pecando contra a sua esposa, porque o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, o segundo semelhante a esse é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando colocamos Deus acima de tudo na nossa vida, né, fica muito difícil a gente desobedecer a lei, fica muito difícil a gente pecar. Porque sabendo que é contra Deus o pecado, é contra o Deus que nos salvou, né? Contra o Senhor Jesus que entregou a sua vida, que nos resgatou estando nós em nosso pecado, como poderemos nós pecar contra um Deus maravilhoso como este, né? Então se torna, eu diria, impossível, né? Quando nos colocamos nessa posição de saber que o nosso pecado ele é contra Deus, é contra o nosso Deus que estamos pecando. E segundo é a obediência, irmão. Nós temos que obedecer o mandamento, né? Se fosse fácil, se o casamento não tivesse as tribulações inerentes ao casamento, não seria uma ordenança de Deus, né? A gente não divorciar, a gente não se separar, né? Não seria um pecado. Glória a Deus. Lá no entendimento.